Irmãos, Amém. é muito bom poder estar com vocês nesse evento pioneiro e que vai marcar a história da Igreja Evangélica Brasileira, amém? Amém. Ou não? Amém. Divisor de águas, não é? Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa para a gente poder estar arrancando raízes do pelagianismo, do semi-pelagianismo, e resistindo ao calvinismo. Deus está nos dando essa chance maravilhosa. E a nossa tarefa e a nossa função esses dias aqui, no final das contas, é defender o caráter de Deus. Era isso que Armínio fazia. Ele defendia o caráter de Deus. Imaginem vocês, Deus sendo rotulado como o criador do mal. Que tremenda afronta. E aí o Berkhoff diz que é uma blasfêmia, um calvinista. Ele diz que é uma blasfêmia dizer isso. E eu estou de acordo com o Berkhoff. Eu me chamo Zwinglio, tá? O nome é esse mesmo, e pode parecer um Apocalipse, um Zwinglio arminiano. Pode parecer um Apocalipse, não é? Mas não é, é porque tem certos Zwinglios que têm um pouco de juízo e acabam se tornando arminianos. Eu sou pastor em Vitória da Conquista, Bahia, Igreja Batista Vida. E claro, uma igreja que não é particularista, né? É geral, batistas gerais. E é muito bom estar com vocês, agradecendo ao Carlos pelo convite. Nós só nos conhecíamos pelo Facebook. Aliás, tem muita gente aqui que só se conhecia pelo Facebook, né? Acabamos rompendo algumas barreiras. Só bota foto retocada. Eu sou bonito mais ao vivo? Você não é exceção. Muito bem. É assunto para outra conferência. Para outra conferência. Eu quero pedir desculpa ao pastor Kleber. Eu tive que sair 2 vezes, pastor. Foi por necessidade, tá bom? O senhor me perdoe. E lhe parabenizar pelo seu trabalho realizado. Ok? Meus irmãos, nós vamos falar sobre depravação total, o que disseram Pelágio, João Cassiano e Armínio. A nossa intenção aqui nessa manhã é, mais uma vez, reafirmar a distância que existe entre o teólogo holandês reformado Armínio e os pensamentos de Pelágio, de João Cassiano e outros semi-pelagianos a respeito da depravação total. É importante nós compreendermos isso e estabelecermos as distâncias devidas, porque é exatamente por conta de Pelágio e de João Cassiano que o arminianismo ele é mal visto. Agora é assim, é por causa desses dois aspas, né? É porque os nossos irmãos de linha calvinista, eles não têm uma hermenêutica muito bondosa para com Armínio, para com o que Armínio escreveu. Então eles acabam estabelecendo uma interpretação errada. Daí eu costumo me perguntar, é falta de capacidade intelectual? Eu concluo que não. Não é. É falta de possibilidade de recorrer aos acervos? Não é. E aí eu fico me perguntando, aí chega a seguinte questão, será que seria desonestidade intelectual? Eu fico muito preocupado com isso. Ontem eu conversava com alguns colegas e eu dizia o seguinte, depois de todos esses movimentos que nós estamos fazendo, o mais sensato seria que alguns irmãos, mestres calvinistas, viessem a público e começassem a remover certos discursos, porque a verdade já está posta, a teologia de Armínio, ela já está apresentada, e nesse sentido, há uma necessidade de ter humildade de se fazer correções, colocar os pingos nos is. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que é desonestidade intelectual? Eu também não acredito que seja preguiça de pesquisar.
Ou então pode ser um mau hábito de repetir, ser papagaio. E aí sai repetindo o que um disse, o que outro disse, e aí, como disse o ministro de Hitler, Goebbels, uma mentira dita 1000 vezes, ela se transforma numa verdade. Então, meus irmãos, aí às vezes eu fico pensando que é exatamente uma questão de desonestidade intelectual, e eu sinto muito por conta disso. Mas ainda há esperança, amém? Nós ainda vamos ouvir os grandes teólogos calvinistas elevando Armínio ao lugar que ele merece. Nós vamos ver isso, porque não é possível que vão conseguir manter a vida inteira um falso discurso sobre Armínio. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre 4 coisas para a gente introduzir a nossa conversa. Eu só quero relembrar para os irmãos 4 verdades, e eu digo relembrar porque eu sei que os irmãos já têm o conhecimento. Primeiro, as Escrituras dizem que o homem foi criado à imagem de Deus. Correto? Gênesis 1, versículo 27 diz isso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Segunda verdade, Deus fez o homem reto. Deus fez o homem justo. E quem faz essa declaração é o sábio em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. Eu quero ler o texto. Eclesiastes 7, 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele, o homem, buscou muitas invenções. Terceira verdade, o homem caiu, Gênesis 3, não vou fazer a leitura porque é extensa. Quarta verdade, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. E aí nós temos os textos clássicos, e quero citar apenas o texto de Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Então nós temos essas 4 verdades, e essas 4 verdades elas estão conectadas no sentido da criação humana, da criação do homem e do fator queda. Por conta dessa questão da queda do homem, é que nós podemos falar de soteriologia. Se o homem não caísse, nós não teríamos uma doutrina da salvação. Então uma coisa está evidentemente vinculada à outra. E o fato é que, meus irmãos, quem não admite a queda do modo como é apresentada na Bíblia, não é um cristão, é um pagão. Em contrapartida, aquele que crê do jeito que ela nos apresenta o fator queda, aí nós estamos nos constituindo como autênticos cristãos. Da queda de Adão, da queda adâmica, o que aconteceu? Passou para a humanidade aquilo que nós chamamos, que a teologia chama de depravação total. O pecado, com a sua sombra, ele veio e cobriu a humanidade. Caiu como que um véu sobre a humanidade. Há uma escuridão envolvendo a humanidade. E essa sombra nós podemos perfeitamente chamá-la de depravação total. Uma definição que eu quero apresentar, logicamente, do nosso mestre Armínio. Armínio disse o seguinte: em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de, e por si mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom, mas é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, e em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar
e executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Isto é o que é depravação total. Quando eu disse anteriormente que o pecado veio como uma sombra, eu não estou negando que essa sombra também penetrou. Não é simplesmente uma cobertura. O pecado adâmico trouxe à humanidade a presença do mal, a presença da morte dentro do homem. Então há todo um envolvimento, né, com o ser do homem. A depravação total, ela alcança o homem de modo holístico, de modo totalmente integral. Em Adão, cada um de nós estávamos presentes de forma potencial. Então, quando ele escolheu o mal, consequentemente, os descendentes que somos nós, acabamos por herdar este mal. Então a depravação total é exatamente isso, é essa herança maldita, essa herança que nós recebemos de Adão, e é uma herança que vem como que um manto que cobre, mas isso não é só uma cobertura simplesmente. O mal nos cobre e o mal nos invade, e o mal penetra no nosso ser. Dessa forma, nesse sentido, nós acabamos por nos tornar pessoas totalmente depravadas. Wesley, um arminiano, como todos nós sabemos, ele apresentava algumas expressões interessantes para denotar essa situação de depravação total. Ele falava sobre morto em transgressões e pecado, ele falava sobre impiedade e injustiça, ele dizia do homem como sendo irremediavelmente perverso, só má continuamente a inclinação, a tendência humana, e ele diz, totalmente depravado e corrompido. O que Wesley faz aqui é ecoar algumas passagens das Escrituras que trazem expressões similares. Por exemplo, Romanos 5,6 descreve a humanidade caída como uma humanidade ímpia, chama os homens de ímpios. Colossenses 3,6 filhos da desobediência. Efésios 2,3 filhos da ira. Romanos 6,20 servos do pecado. Jó 15,16 abominável e corrupto. Tito 3,3 insensatos, desobedientes, extraviados. Então, depois da queda, o mal penetra, o mal cobre, nos envolvemos com esse contexto de maldição, de pecado, somos herdeiros de Adão, e nós, os seres humanos, passamos a ser denominados deste modo, dessa forma. Esses adjetivos maravilhosos recaíram sobre nós. Meus irmãos, Armínio disse, vamos ouvi-lo novamente, qualquer que tivesse sido a punição dada aos nossos primeiros pais, teria sido da mesma forma transmitida e mesmo assim continuada a toda a sua posteridade, de forma que todos os homens são, por natureza, filhos da ira, detestáveis para a condenação e para a morte temporal, assim como eterna. Então Armínio também usa de designações idênticas àqueles que eu apresentei do texto bíblico, né? E nós encontramos em Wesley também essas designações sendo colocadas sobre os ombros da humanidade. Meus irmãos, isto é depravação total. É esse estado, é essa condição, né, de pessoas afastadas de Deus, mas imersa no mal, imersa no pecado. Agora é importante a gente compreender se essa depravação ela tem uma característica intensiva ou extensiva. É importante nós distinguirmos isso para que a gente não caia no engano de que pós-queda a imago Dei acabou por ser desvanecida do homem. Não, muito pelo contrário. O homem está em estado de depravação total, mas ele ainda mantém a imago Dei, a imagem de Deus. Então, quando a gente faz a distinção entre
uma depravação total, intensiva ou extensiva, nós estamos dando mais um passo para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para deixar as coisas de modo bem claro. Então vejamos, a depravação total, ela é extensiva ou intensiva? Ela é extensiva. Ela não é intensiva, e eu já dei a razão básica para ela não ser pensada como intensiva. A imagem de Deus está preservada. Por depravação extensiva, entendemos que atinge a pessoa como um todo. Anteriormente eu falei, nós somos atingidos de modo holístico. Todo o nosso ser, ele foi afetado pelo pecado. Aí vem as descrições. O corpo é afetado pelo pecado. Romanos 6, verso 6, Romanos 8, verso 10 e verso 13. A mente, efeito noético, e aí noético não é de Noé, tá bom? É de naus, de mente, é uma palavra grega. Então, a nossa mente está envolvida nesse contexto de trevas, de escuridão, de pecado. Romanos 1, 21. As emoções estão também envolvidas. Romanos 1, 26 e 27. A volição, que é a nossa vontade, evidentemente, ela foi também afetada. Romanos capítulo 3, versículo 11. Quando nós falamos sobre depravação intensiva, estamos querendo dizer que a pessoa não regenerada está totalmente insensível em questões de consciência. Não é verdade. Eu vejo do meu pai todos os dias manifestação de consciência, ações pautadas em consciência, em algum conceito de certo e errado. E meu pai ainda não é uma pessoa regenerada. Logo, pensar a esse respeito contradiz os fatos, contradiz aquilo que a gente vê no cotidiano, nas relações interpessoais. O pecador é tão pecador quanto possível? Também não, claro que não. Se existe aí um critério de certo e errado, esse pecador ele não é tão pecador quanto possível. O pecador se envolve em todas as formas possíveis de pecado. Também não é assim. Então, essa depravação total, ela é um fato, ela é uma realidade que nos alcançou. Ela nos rotulou de diversas expressões extremamente negativas, pesadas, indesejadas. Mas essa depravação total, ela não acabou com a imagem dele. Agora, ela é uma depravação que de fato desestabilizou o homem por completo, integralmente. E o homem foi afetado em todas as suas dimensões. Por isso ela é extensiva. Por isso ela não é intensiva, ela não é profunda totalmente. Ela não é. Agora ela é extensiva, ela se estende por todas as áreas da nossa vida. Muito bem, dito isso, feito com que os irmãos tenham essas informações preliminares, antes de chegar em Pelagio, vamos ouvir aqui um calvinista moderado e depois vamos... Não, mas Geisler é o quê? Às vezes eu fico me perguntando o que é que o Geisler é. O Geisler às vezes fica aqui, rapaz, às vezes ele me deixa em dúvida o que ele é, né? Mas eu acho que ele também é um calvinista moderado. Mas o Erickson diz, não queremos dizer com depravação total que pessoa não regenerada seja totalmente insensível em questões de consciência, de certo e errado. A depravação total implica que mesmo o altruísmo da pessoa não regenerada sempre contém um elemento de motivação própria correta. Concordo em gênero, número e grau. O Geisler, ele vai na mesma direção. Apesar dessa depravação não significar que todos os seres humanos sejam potencial e extremamente maus, olha a questão da intensidade, ela significa que eles não são tão bons quanto precisariam ser. A graça, e somente a graça, pode superar os efeitos graves e devastadores do pecado. Ok? Compreenderam isso? Então nós temos a presença do pecado, a depravação total, que se dá desse modo, de um modo extensivo e não de um modo intensivo. Agora vamos tentar captar um pouco
a compreensão de Pelágio, de João Cassiano e semis-pelagianos quanto à questão da recepção no contexto onde ele vivia. No entanto, ele elaborou um sistema extremamente controverso. E aí nós temos que, realmente, nesse sentido, nós não podemos aliviar a barra para Pelágio, porque o sistema que ele construiu é extremamente controverso. Porém, antes de começar a falar mal da teologia de Pelágio, nós precisamos falar um pouquinho bem desse sujeito. Meus irmãos, é impressionante como nós temos aí um movimento soteriológico, como gosta de chamar os outros de heterodoxos. Eu estou falando do calvinismo, claro, né? Como gostam de rotular qualquer pensamento, qualquer vertente soteriológica como heterodoxa e não ortodoxa. Pelágio, ele é rotulado como um heterodoxo. Mas, historicamente falando, todas as vezes que ele foi chamado para se explicar, para apresentar o seu pensamento, quando ele saía das salas de entrevistas, ele saía sendo considerado ortodoxo. Mas por trás acabavam por rotulá-lo de heterodoxo. Quanto à questão da depravação total, ele é heterodoxo. Ele não é ortodoxo. Mas este homem tinha uma série de virtudes. Quando ele trabalha a questão do livre-arbítrio, e ele fala do livre-arbítrio como uma capacidade que independe, capacidade humana que independe da graça divina, ele não trabalha isso para colocar o homem em uma situação de soberba. Não. Ele não trabalha essa questão do livre-arbítrio humano, que pode ser usado independente da graça de Deus, no pensamento ou na tentativa de diminuir Deus. Ele erra na interpretação, ele erra nas suas conclusões teológicas e filosóficas, mas ele não tem como propósito expor a Deus, ou dizer que Deus não é o que Deus diz ser. Ele trabalha a questão do livre-arbítrio simplesmente preocupado com desculpas. A ideia que passava na cabeça dele é a seguinte: olha, se a gente ficar dizendo que tudo depende da graça, nós vamos anular a responsabilidade do homem. Logo, o homem, ele pode acabar se enveredando pelo caminho do pecado, porque ele não pode, per si, deixar de fazer, deixar de cometer o pecado X, Y, Z. Então ele pensava a respeito dessa questão do livre-arbítrio exatamente para trazer sobre os ombros dos cristãos o peso da responsabilidade dos seus pecados cometidos contra Deus. Isso é virtuoso. Ele está errado quando ele diz que o livre-arbítrio independe da graça, mas o modo dele pensar, ele está corretíssimo, ele está certo. Então notem que mesmo quando ele desliza, imediatamente ele entra no contexto da ortodoxia. Ele traz um comentário, ele se explica de modo tal que disso nós podemos extrair alguma coisa de ordem positiva. Então, Pelágio errou, pensou mal, concluiu pior ainda, mas ele era um sujeito que tinha temor de Deus. E eu vou dizer para vocês, de um tempo para cá que eu venho estudando Pelágio, eu já considero Pelágio meu irmão de fé. Porque aqui nós consideramos irmão de fé nosso quem diz que Deus é o criador do mal. Eu não acho, irmãos, que nós devemos voltar na história. Vou dizer uma coisa para vocês, tem que tomar cuidado com os concílios. Os senhores devem saber o que Dort fez com a gente. O senhor vai falar amanhã sobre Dort. E tem que ser assim, tem que mostrar as coisas como elas são, nuas e cruas. Nós temos que tomar cuidado com as decisões conciliares. Todo concílio é composto
imperfeitas, pelagianas. Não pelagianas quanto à doutrina da depravação total, mas pelagianas no sentido de que são seres humanos falíveis, que erram. Então a gente precisa repensar, na hora de falar de Pelágio, é uma sugestão minha. E quando eu estava me preparando para falar, eu disse, eu vou dizer algumas coisas que podem chocar, mas tudo bem. Na hora que a gente for falar de Pelágio, vamos falar das doutrinas erradas, controversas dele, mas alto lá, vamos tentar conhecer o caráter desse homem, entender o que ele pensava, para além da exposição pura e simples das suas doutrinas controversas. Então a gente tem que ter um cuidado. Tem uma fala dele que eu capturei, que eu quero passar para vocês aqui. Uma fala extraordinária, deixe-me adiantar aqui. Ele disse assim, porque ele trabalhou a questão daqui a pouco eu dou o conceito dele, viu, de depravação total. Ele trabalhou a questão do posso não peccare. Ele dizia, eu posso não pecar. É a chamada doutrina da impecância. Então, quando ele trabalhou essa doutrina, olha o que ele queria dizer. Olha o grau elevado de austeridade no pensamento de Pelágio. Preste atenção. Ele disse, o cristão é aquele que o é, não em palavras, mas em obras. Aquele que imita e segue a Cristo em tudo. Aquele que é santo, inocente, sem mácula, sem culpa, em cujo coração não há maldade alguma, mas apenas piedade e bondade. Aquele que se recusa a injuriar ou ferir a quem quer que seja, mas socorre a todos. É cristão aquele que, com justiça, pode dizer, dois pontos. Eu não ofendi ninguém, tenho vivido corretamente para com todos. Isso é altamente cristão. Claro que você agora tem que dar o desconto. Porque aqui, com essas palavras que revelam o caráter que o cristão tem que ter, ele acredita que isso pode ser vivido a partir do próprio livre-arbítrio, independente da graça divina. Independente de uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem. Ok, ele está errado. Mas é assim que o cristão tem que viver. Essa é a preocupação de Pelágio. E essa é uma preocupação de que muitos ortodoxos hoje não possuem. Muitos calvinistas, muitos arminianos não possuem. No entanto, nós costumamos ser condescendentes com esses. Eu estou convocando os irmãos a serem condescendentes com Pelágio. Separar a espinha do peixe, o peixe da espinha da carne, né? Da carne, eu não sou um homem da beira da praia. Eu sou um homem que mora perto do cafezal, né? Do pé de café. Minha região lá, ela é uma região de produção de café. Meus irmãos, precisamos fazer essa justiça. O que eu estou propondo para vocês é o que nós queremos. Sim, também se não fizer, não faz mal não. Mas é o que nós queremos, ou pelo menos eu, que os calvinistas façam com Armínio, com a teologia de Armínio. A teologia de Armínio, uma teologia extremamente elevada da graça de Deus. Aliás, a teologia correta, bíblica. Então observe, se nós queremos que as coisas sejam bem apresentadas, façamos isso com Pelágio, porque ele está aqui para ser condenado, ele está aqui para ser criticado, mas nem tanto, nem tão pouco. Não podemos nos tornar fanáticos, pessoas cegas, que não conseguem enxergar as virtudes que os outros possuem. Ora, essa doutrina da impecância, ela é austera. Esse homem foi um homem que buscou viver exemplarmente. Como cristão, deve ter sofrido, porque as crises que a gente encontra por conta das nossas imperfeições, nós que já temos a graça, essa ideia da graça nos ajudando, a gente já entra em parafuso. Imagine esse homem, tentando,
viver cada vez mais perto do ideal cristão, e ainda assim entendendo que era só por meio do livre-arbítrio e que Deus não interferia nisso, não viria interferir nisso. É claro também que ele não acreditava que isso iria acontecer da noite para o dia. Isso tinha a ver com toda uma vida, era uma coisa que acontecia de modo processual, longitudinal. Não era da noite para o dia, mas era assim que esse homem pensava. Meus irmãos, eu quero ler um testemunho de J.N.D. Kelly, eu separei aqui para ler para os irmãos, falando a respeito de Pelágio. Eu vou gastar mais tempo em Pelágio e Armínio, tá? Kelly disse o seguinte sobre Pelágio, aqui no capítulo 7 do livro Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Ele disse assim: Pelágio sustenta que existem 3 aspectos em ação no homem: a capacidade, posse, a vontade, verbo, e a percepção, S. O primeiro procede exclusivamente de Deus, a capacidade procede de Deus, mas os outros 2 nos pertencem. Por isso merecemos louvor ou condenação, de acordo com os nossos atos. Aí vem, observe, seria errado inferir, no entanto, que para Pelágio, essa autonomia fizesse com que o homem de algum modo escapasse da influência da soberania de Deus. Ele não nega a soberania de Deus. Ele não é. Independentemente, pelo menos ele não nega na sua consciência, no seu modo de crer, tá? Aí, para as nossas conclusões, talvez a gente vá chegar e vai dizer, não, ele está negando a soberania de Deus. Independentemente do que seus seguidores tenham dito, o próprio Pelágio jamais fez tal afirmação. Pelo contrário, junto com a sua crença no livre-arbítrio, ele concebe uma lei divina que proclama aos homens o que devem fazer e que coloca perante eles a perspectiva de recompensas e sofrimentos sobrenaturais. Se uma pessoa desfruta de liberdade de escolha, isso ocorre pela expressa magnanimidade de seu Criador, e ela deve empregá-la para os fins que ele determina. Então ele salienta a soberania divina, ele está preocupado com a magnanimidade do Criador, e ele diz que Deus dotou o homem do livre-arbítrio exatamente para fazer o que ele manda. Meus irmãos, são boas palavras a respeito de Pelágio, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós não nos tornemos fanáticos. Estamos vendo uma geração na internet de fanáticos. Você entra no Facebook e você passeia por alguns grupos, uma juventude, uns moços, quase que se tornando homens bombas de Calvino. Um radicalismo absurdo, um sectarismo absurdo, uma incapacidade de chegar e dizer, olha, o meu argumento vai por essa linha, por esse viés. No entanto, esse modo que você pensa, ele é um modo que tem algumas coisas de relevantes a serem pensadas. Nós não temos isso. E nós precisamos tomar cuidado para nós não entrarmos por esse mesmo caminho. Armínio não precisa ser defendido por nós, mas a gente quer defender, porque ele é o nosso mestre humano. Ele nos deixou um legado soteriológico no qual nós cremos. Se vão colocar os pingos nos is ou não, nós não sabemos, mas o que acontece é que nós não podemos fazer a mesma coisa que andam fazendo por aí. Os irmãos estão entendendo o que eu quis dizer com essas boas palavras acerca de Pelágio? Então vamos agora criticá-lo. Vamos ver o conceito. É assim, bate e assopra. Então vamos lá. Ele disse, antes de ele, o homem, começar a exercer sua vontade, nele existe apenas aquilo que Deus criou. Olha só. Não há no homem a depravação total. Não há no homem a herança adâmica. Não há. Só existe no homem aquilo
Deus criou. Aqui ele levanta uma questão que é uma coisa que eu ainda não me defini particularmente, mas ela é extremamente intrigante, que é a questão da origem da alma. Eu só acredito em uma dessas duas, ou no criacionismo ou no traducionismo. Todas as duas para mim são difíceis de serem concebidas. Por exemplo, a origem da alma como uma teoria criacionista. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando Deus cria uma alma pura, porque Deus cria pura, Deus cria pura, e na hora que faz essa junção com o aspecto material, aí nesse momento você tem a herança adâmica, você tem o pecado. Parece dar a entender que Deus é o responsável. Ele cria pura, e depois por conta dele mesmo, porque quem faz essa junção, e aí para poder pegar toda a herança adâmica, quem faz essa própria junção é ele. Tem pessoas que dizem que isso faz de Deus o criador do mal naquele exato momento. Eu acho difícil. A traducionista diz que o homem pode gerar. Do homem é gerada o elemento material e imaterial, mas isso filosoficamente é difícil de você arrumar isso. Como é que a matéria gera o imaterial? E isso se desdobra? É difícil demais. Aqui você tem um problema filosófico absurdo. Mas o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Deus cria perfeito. Pelo fato de Deus criar perfeito, esse homem não tem o pecado adâmico, porque se tivesse, Deus teria alguma relação com o mal na vida daquela pessoa. Olha ele preocupado novamente. Só que eu acho que é demais para ele. Querer entender isso é demais. É complicado compreender isso. Mas ele diz que a alma é como Adão antes da queda no Éden. A criança é como Adão antes da queda no Éden. Então o que existe nessa criança? Apenas aquilo que Deus cria? Ou Deus não é o criador do mal? É isso que ele pensa. Meus irmãos, vamos destrinchar um pouquinho mais. O pecado de Adão feriu apenas a ele e não toda a raça humana. Romanos 5 aí a gente vai ter que jogar para o espaço. Não é? Aí não dá, né, Pelágio? Os recém-nascidos estão no mesmo estado em que Adão estava antes da queda, conforme eu fiz menção anteriormente. A totalidade da raça humana não morre na morte ou queda de Adão. Vontade humana livre de alguma tendência intrínseca de fazer o mal, posso não pecar. Não existe pressão especial sobre a vontade do homem para que escolha o bem. Ora, todas essas afirmativas de Pelágio e dos seus seguidores, como Celestes, por exemplo, elas não conseguem se sustentar à luz de uma análise bíblica feita com responsabilidade. Portanto, ele está errado. Quando ele diz não existe pressão especial sobre a vontade, ele está falando da graça divina. Ele está dizendo que o livre-arbítrio foi dado, e uma vez dado, o presente de Deus, uma dádiva divina para o uso em serviço a ele, esse livre-arbítrio não sofre nenhuma pressão. E aqui ele fica preocupado com essa questão da responsabilidade humana. Ele cria na graça. Ele cria na graça. O Kelly traz uma outra citação dele que eu não vou pegar agora. Mas ele acreditava que nada poderia acontecer sem a graça. Agora, o conceito de graça dele era um conceito de graça natural. Aí você tem um paradoxo. Um conceito de graça natural. Graça é sobrenatural. Então ele dizia, olha, a graça de Deus manifestou em mim, me dando livre-arbítrio. Logo, o livre-arbítrio que é meu, é graça de Deus. Ele dizia também que a graça de Deus se manifestava ao homem por meio de ensinos, por meio de conhecimento. Aí você ia para a lei e ia para os evangelhos. Então ele faz com que a graça divina esteja envolvida nesse circuito do que é natural. E a graça é sobrenatural.
em seu modo de pensar. E aí, meus irmãos, esse é o cerne da questão para a prelagem. Esse é o cerne da questão. É a questão da responsabilidade humana. Da responsabilidade humana. Mas ele estava errado, porque nós também, arminianos, defendemos a responsabilidade humana e não excluímos a graça divina. Muito pelo contrário, não é? Sem a graça divina, nada nós somos, nada nós podemos conseguir. Então ele contrariava o Salmo 51, Romanos 5,12, Efésios 2,3, porque negava o pecado original. A sua doutrina da impecância, muito bonito o discurso dele, mas você chega na primeira epístola de João, João vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos. Esse ideal de perfeição, de impecabilidade, por mais que ele estivesse no ponto futuro, ele é impossível de ser alcançado. Então, ele estava lidando com uma teoria própria, pessoal, particular, mas que confrontava com outras escrituras. Agora ele dizia o seguinte também, ele perguntava assim: vem cá, por que Deus disse assim, sede santos porque eu sou santo? Por que Deus disse assim? As escrituras dizem, sede vós perfeitos. Ora, se Deus manda, se Deus diz que é para ser assim, aí ele vem com a conclusão lógica dele, é porque é possível. Agora aí você tem que pegar essas escrituras e tentar fazer uma harmonização geral com outras escrituras. E a conclusão que a gente vai chegar fatalmente é o seguinte: a gente pode se tornar extremamente maduros na fé. Nós podemos entrar num nível de santidade muito grande, mas quanto mais santo, mais descobrimos que somos pecadores e que vamos continuar pecando. É a única equação possível, pegar declarações como essa que ele traz à baila e essa que eu trouxe de João, para harmonizar essas coisas, para não fazer com que essas escrituras fiquem colidindo-se. Há uma necessidade de entender, olha, é já e agora não. É a expressão escatológica, já e agora não. Agora eu sou santo, mas não sou completo. Agora eu posso viver em estados de condutas perfeitas. Até porque eu tenho uma graça, logo eu posso fazer muita coisa boa sem a motivação errada, mas com a motivação correta. Só que isso não é uma realidade para ser vivida plenamente nessa nossa existência. Isso é para a vida futura, é para a vida além. Então, vocês observem que ele erra, e eu acho que ele erra por pouco. Mas erra. Ele erra por pouco, mas acaba errando. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Nós somos renovados. Aqui tem Batista renovado, tem Nazareno, tem Assembleano. Não, nós somos renovados. Aparecendo uma reunião de carro de gelo, né? Quem foi que falou do carro de gelo ontem? Foi uma das nossas conversas ontem, não foi? Muito bem. Então, meus irmãos, em síntese, essa é a crença de Pelágio. Em síntese, é isso. Partamos para João Cassiano. Partamos para os semi-pelagianos. Irmão João Cassiano, monge francês, se estabeleceu na Marselha, na França. Dali surgiu um movimento extremamente forte para resistir a Agostinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu escrevi isso num artigo e coloquei no site do Gospel Prime. O título do artigo é o seguinte: um doutor da graça não tão soberano assim. Agostinho não teve vida fácil, não. Não teve. E eu não sei, porque Agostinho não teve uma vida tão fácil que ele era e deixou de ser. Os colegas estão lembrando? É código, viu, irmãos? Aqui agora é código. Aqui agora é código. Agostinho, ele defendia a graça irresistível, ele defendia o livre-arbítrio, ele defendia a expiação ilimitada. De repente, ele mudou. Ele não teve vida fácil dentro dele mesmo. Seus conflitos teológicos, né?
as suas reflexões teológicas. Então ele não teve vida fácil nele, no coração dele, e não teve vida fácil exteriormente falando, claro. Outros movimentos, outros pensadores não coadunaram com o pensamento de Agostinho. Inclusive, seguidores dele, como ele teve um seguidor chamado Próspero de Aquitânia. Era o herói agostiniano na batalha contra os 100 pelagianos. Mas de tanto bater de frente com os 100 pelagianos, o que aconteceu com o Próspero de Aquitânia? Ele acabou cedendo. Ele foi cedendo, e aí ele resolveu não mais ir às últimas consequências juntamente com seu mestre Agostinho. Então, até no núcleo agostiniano, Agostinho teve que se deparar com resistências. E eu, na minha humilde opinião, isso significa nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo, trabalhando para ver se trazia o sujeito de volta a uma soteriologia correta, adequada com a Bíblia e adequada com os pais gregos, adequada com os pais apostólicos. Então, ele não teve vida fácil. E João Cassiano, ele de fato se opôs ao pensamento agostiniano. E se opõe também ao pensamento pelagiano no que tange a depravação total. Ele diz: então logo ele, Deus, vê em nós o começo de uma boa vontade. Ele ilumina, estimula e direciona isso para a salvação, dando crescimento àquilo que ele mesmo plantou, ou aquilo que ele tinha visto nascer em nosso próprio esforço. Então ele tentou estabelecer uma ponte entre o pensamento de Pelágio, entre o pensamento de Agostinho, extremamente radical, mas só que ele não conseguiu resolver essa questão da liberdade humana, da soberania divina. Ele não conseguiu fazer uma conciliação adequada do estado de depravação total humano e dessa questão do livre-arbítrio, da capacidade de escolha. O único que conseguiu fazer isso, a parte do texto sagrado e a parte da patrística, até antes de Agostinho, foi o nosso querido Arminio. De modo excelente, ele conseguiu fazer com que liberdade humana, soberania divina, liberdade humana, graça divina, convivesse de modo harmônico. Meus irmãos, nós estamos nos denominando arminianos, correto? E não é de hoje. Entre aspas, tenhamos orgulho disso. Porque Arminio foi demais. Quando ele conseguiu fazer essa equação sem roubar nada de Deus, deixar claro que nada de Deus está sendo roubado, e que o homem continua plenamente, objetivamente falando, responsável dos seus pecados. Quando ele conseguiu fazer essa equalização, resolveu esta equação, ele se mostrou extremamente iluminado pela obra do Espírito Santo. Mas eu vou chegar no nosso querido Arminio. Então, meus irmãos, ele fala de esforço próprio, ele fala de uma boa vontade que começa em nós. Então, esforço próprio e uma boa vontade que começa em nós, isso tem a ver exatamente com o homem. A alma está doente, mas não está depravada totalmente, como nesse sentido que nós trabalhamos. Estou lhe dando um trabalho, né? Indo para lá e para cá, mas não tem jeito, viu? Quando eu fiz teologia, o professor de homilética, queria me enquadrar, mas eu dizia para ele: como é que você enquadra em um púlpito um colérico como eu? Você não vai conseguir nunca, rapaz. Dito e feito. Não conseguiu. Meus irmãos, as ideias de João Cassiano, século III, século IV, caminhando já, é exatamente isso. As ideias de João Cassiano, elas foram condenadas no concílio de Orange, 529 depois de Cristo. E é interessante que nesse concílio, e é bom dizer isso, porque era um embate entre o semipelagianismo e o agostinianismo. Agostinho venceu, mas não venceu tanto assim.
Porque você vai pegar lá na decisão do concílio, e lá você não vai ver escrito a predestinação nos moldes agostinianos. Você não vai ver nenhum tipo de negativa de que a salvação se dá por presciência. Você não encontra isso lá. Então, no concílio de Orange, quando a gente fala assim, Agostinho venceu não, você pode dizer para os irmãos calvinistas, espera aí, vamos lá, vamos aos fatos históricos. Orange não, inclinou-se para Cassiano, para o semi-pelagianismo, nem tampouco foi as últimas consequências com Agostinho. Não foi. Muito bem, meus irmãos, vamos a alguns argumentos. Antes da gente chegar nos argumentos semi-pelagianos, deixa eu falar aqui para vocês. Nós temos como hábito usar essa designação, semi-pelagianos. Eu quero que vocês risquem isso. Eu quero sim, sugestão, é evidente. Risquem isso. Nós vamos agora usar a expressão semi-agostinianos. Porque quando você usa a expressão semi-pelagiano, você rotula o sujeito e você traz aí a heterodoxia. Porque quer vincular os chamados semi-pelagianos a Pelágio. Só que João Cassiano era contra Pelágio. E semi-pelagianos, eles eram homens admiradores de Agostinho. O núcleo de onde brotam os semi-pelagianos não é de Pelágio, é de um núcleo próximo a Agostinho. Então, e quem diz isso é o Justo L. Gonzalez, naquela coletânea dele, Uma História do Pensamento Cristão, em 3 volumes. Ele diz que a expressão semi-pelagiana não condiz com a realidade dos fatos. Então, o núcleo desses que evitavam Pelágio e Agostinho, esse núcleo era muito mais próximo de Agostinho do que dos pelagianos. Vamos lá, estou terminando, tá? Crenças dos semis-agostinianos. Vejamos. Apesar dos efeitos calamitosos da queda, Adão manteve seu conhecimento do bem. Segundo, o problema da vontade humana não é tanto estar morta, mas doente. Ora, aqui nós encontramos um conflito com as Escrituras e com o nosso modo de crer, nós arminianos. Apesar de, às vezes, o primeiro impulso de uma boa vontade proceder claramente de Deus, outras vezes ela tem origem na própria volição do homem, e Deus a confirma e fortalece. Aqui ele usa alguns exemplos. Para a primeira frase, a primeira oração, ele coloca Paulo e Mateus. Deus chamou esses sujeitos. Na segunda oração, ele coloca Zaqueu. Zaqueu foi quem teve o impulso. Foi Zaqueu quem foi. Zaqueu quem deu o primeiro passo, né? O initio fidei. É isso que os semi-pelagianos vão dizer e defender. Então, para Cassiano e companhia, existem essas duas possibilidades. E as duas existem exatamente porque essa depravação, ela não é total nos moldes que nós costumamos crer e trabalhar. Ok, vamos lá. Interessante que no grupo dos semi-agostinianos surgiu um cara chamado Vicente de Lérins. Vicente de Lérins, ele confrontou Agostinho. E ele chamou Agostinho, você sabe de quê? De inovador. Traduzindo, modista. Hoje a gente fala tanto dos modismos da igreja evangélica brasileira, correto? Mas modismo a gente já tem desde lá de cedo. Agostinho foi um desses que inventou uma moda teológica. Vicente de Lérins, ele dizia assim, olha, nós precisamos conservar a tradição. A tradição. De que tradição ele está falando? Ele está falando de uma tradição anterior à ideia de Agostinho. As novas ideias soteriológicas de Agostinho.
E essa tradição, Agostinho era aderente à mesma. Daqui a pouco Agostinho surge com um novo pensamento, com novas conclusões. Vicente vai dizer exatamente isso. Olha, nós temos que ser fiéis à tradição. Ponto. É uma referência na cabeça dele aos apóstolos e à patrística. Os pais antinicenos, os pais gregos, os pós-nicênicos também. Essa é a ideia. Então ele diz que Agostinho era um modista. E ele dizia, nós não podemos admitir modismo. Quem é que está falando? É o grande Agostinho? Pois bem, ele está inventando um modismo. E ele dizia o seguinte, aquilo que a gente recebe como herança, nós temos que apresentá-la como tal, como narradores, e não como autores. Que coisa, o que ele está dizendo? Olha, tem coisa que a gente não pode fazer exegese. A gente não pode se aventurar agora a debruçar sobre um objeto de estudo e emergir do objeto de estudo como um autor que traz uma coisa nova. Então, meus irmãos, o semi-pelagianismo, que agora é semi-agostinianismo, pelo menos para mim, foi de fato uma pedra no sapato de Agostinho e companhia, mas errou também. No que tange a questão da depravação total, eles estavam redondamente enganados. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá para os finalmente. Armínio, meus irmãos. Vou deixar, quem é que vai falar sobre Armínio é Mariano, o Hélio Mariano, correto? Então eu não vou dar detalhes históricos sobre Armínio, e vocês já devem saber os anos, devem saber as datas, devem saber os contextos, enfim. Mas, irmãos, Armínio ele foi acusado de ser o quê? Um pelagianista e um semi-agostiniano. Ele foi acusado disso. Porque o que eles diziam? Eles diziam que Armínio, a respeito da depravação total, possuía uma antropologia otimista. Para eles, os adversários, Armínio, ele via o ser humano como alguém que pode ser bom independente da graça de Deus, quer nos moldes apresentados por Pelágio, quer nos moldes apresentados por João Cassiano. Então ele teve que viver com essa acusação o tempo inteiro. E hoje nós também, meus irmãos, estamos vivendo com esse tipo de acusação a toda hora e a todo instante. Então a doutrina da depravação total, segundo os inimigos, os detratores de Armínio, ele negava. Mas todo mundo que faz uma análise responsável dos escritos de Armínio conclui que ele não negava a depravação total. Ele escreveu: confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que suas afeições são corruptas e excessivas, que sua vontade é obstinada e desobediente, e que o homem está morto em pecados. Então, meus irmãos, para Armínio, crer e alcançar a salvação não tinha nada a ver com o equipamento humano, não tinha nada a ver com condições próprias, condições naturais, muito pelo contrário, porque ele está definindo mais uma vez, ele está trabalhando mais uma vez essa extensão da depravação total. Mente de um homem carnal. O homem é carnal, é natural, sua mente é obscura, ela é sombria. Olhem quantos termos, quantos adjetivos impactantes. Então, é um erro quando você lê uma referência dessa de Armínio e você acaba concluindo que Armínio tinha uma antropologia otimista. Não, senhor. Não é isso o que os fatos nos mostram. Meus irmãos, vamos a algumas pertinências. Remonstrância e remonstrantes. O terceiro artigo da remonstrância, que é o manifesto que foi escrito para ser apresentado lá naquele bendito, lá no Dort, né? Então,
O terceiro artigo é achar que o homem tem a sua capacidade pessoal de tomar iniciativas boas. E aqui, meus irmãos, há de se fazer menção, porque ele vai dizer que é o meio que determina, é o convívio. O homem nasce bom, tem uma misériazinha aí, mas não é a depravação total. E aí, à medida que ele vai convivendo, o contexto vai corrompendo o homem. E aqui nós encontramos o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, o pai do esquerdismo. Quando eu falo esquerdismo, é esquerdismo político mesmo. Ele tinha como tese a seguinte, ele tinha como ideia a do bom selvagem. Muito obrigado. A ideia do bom selvagem. O homem é bom, a sociedade é que corrompe. É por isso que hoje nós temos assim, esses problemas que nós vemos hoje de busca por igualdade, de busca por... de que o homem pode, né? Nós podemos ter uma sociedade igualitária, justa, melhor. Isso é fruto do pensamento de Rousseau, pai do esquerdismo. E ele dizia exatamente isso, que era a sociedade que corrompia o homem. Aí que você tem um determinismo, e aí você tira do sujeito todas as suas responsabilidades. Aí você tem em contrapartida Thomas Hobbes, que vai dizer exatamente o oposto. Não, a natureza do homem é má. É má. E a sociedade serve para controlá-lo. Eu acredito nisso, é nisso que eu creio. Então ele foi influenciado por esse pensamento e ele se afastou. Mas, ouçam, vai dizer também que às vezes ele se mostra confuso. Às vezes ele está lá, às vezes ele está cá. Vamos ter misericórdia do Limborg aqui também, né? Mas ele chegou a se afastar, embora ele se mostre confuso. Algumas acusações ao arminianismo por causa de uma suposta antropologia. O novo dicionário de teologia, claro, pensado, produzido e escrito por calvinistas, Sinclair Ferguson e David Wright, eles dizem: Armínio estava dizendo que Deus não escolhe ninguém, mas em vez disso prevê que alguns o escolherão. Que maldade, que veneno. Que veneno. Absurdo! Em momento algum, meus irmãos, nós encontramos nos escritos de Calvino, nos pensamentos de Armínio, digo, uma coisa desta natureza. Edwin Palmer disse o seguinte: os arminianos acreditam que, às vezes, o homem natural e não regenerado tem bondade o suficiente nele, de maneira que, se o Espírito Santo ajudá-lo, ele irá escolher a Jesus. O homem escolhe Deus, e então Deus escolhe o homem. Injustiça. E aí, além de Ferguson, Wright, e além de Palmer, nós temos William Perkins, James Montgomery Boyce, Michael Wharton, W. Robert Godfrey e outros tantos calvinistas que acabam engrossando essa fileira de detratores, de acusadores de Armínio, quando eles não têm nenhuma razão, nenhuma. Tudo que eles escrevem, tudo que eles dizem, na hora que são confrontados com os escritos de Armínio, é revelada a mentira, ou o engano, ou o lapso, ou o deslize. Se quiser usar de eufemismos, pode. Mas não é possível você estar com o texto original. Não é possível você ter acesso ao texto original e você concluir uma coisa dessa natureza. Mas como às vezes surge alguma misericórdia de lá para cá, calvinistas como Robert Patterson e Michael Williams, eles negam essa declaração e as demais que eu apresentei. Eles dizem o seguinte, são calvinistas: Armínio cria na absoluta necessidade da graça. Absoluta! Calvino, Armínio, ele está me perseguindo. Armínio, ele dizia assim: não fica nada para o homem, nada, não tem um resquíciozinho para o homem, tudo, absolutamente tudo é graça.
e ele vai explicando como é que é o funcionamento da graça. O arminianismo não é pelagiano, nem semi-agostiniano. Para o arminianismo, a vontade humana está totalmente corrompida. Amém, irmãos? Fechando nossa conversa, a síntese do pensamento de Armínio. O homem é incapaz de exercer qualquer boa vontade para com Deus. Não tem qualquer remanescente de bondade em si mesmo. 2. Depende totalmente da graça preveniente. 3. Resultado dessa síntese: depravação total. Depravação total. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Amanhã